Tá gravando agora. Muito boa tarde, meus queridos alunos. Não está conectada a tela? Meus amores, eu vou começar a conectar. Espero que essas cores satisfaçam o olhar de vocês. Você vê como a falsidade pode ser construída atrás de um vídeo, né? Só basta foco. Só fazer o corte perfeito. Se fizer o corte perfeito, eu vou preso de feminicídio por ela. Não, e falar em corte, ela já até se assustou. Né? Você conhece a faca Guinso? Você conhece a faca Guinso? Ainda bem. Porque você conhece tanta coisa da década de 80 que eu falei, nossa, só faltou conhecer meias vivarinas e faca Guinso. É um clássico dos 80. Dos 80 não, 90, da década de 90. Tá. Então comecei a gravar e eu esqueci de trazer a prova de vocês para alívio de vocês, mas eu trouxe os resultados, porque a gente vai fazer uma análise. A gente vai fazer dois níveis de comparação. Um social, um científico e um pseudocientífico. Então a gente vai começar com o social. Para fazer o social, eu tenho que retomar uma coisa que vocês deixaram um pouquinho de lado quando vocês me perguntaram tanto sobre pi. Qual é a dúvida mais comum sobre pi? Que pi eu devo usar? Eu devo usar. Eu falei, pô, Samir, arredondar é legítimo. Arredondar é legítimo. Especialmente se você estiver trabalhando nesse da tabela do 4. Não sei porquê. Será que ela funciona ainda? Em War? Tá gravando. O áudio, tá gravando. O áudio. Mas a gente acrescenta uma legenda em Libras. Espero que vocês admirem e gostem. Tá. Nossa última aula, a gente terminou eu fazendo uma comparação de alguém da Idade Média, Nicole Oresme, que inspirou Galileu. Em que? Nesse método lindíssimo de escrever equações. Vocês aprenderam a escrever a equação original de Galileu sem álgebra linear, que é o curso que vocês finalmente iniciaram, né? A álgebra linear, que é um jeito de você geometrizar a álgebra e você algebrizar a geometria. Você escrever equações. E quais as equações a gente estava interessado? A gente estava falando sobre queda livre. As equações, a equação fundamental e mais importante na discussão física e mais misteriosa por muito tempo foi essa aqui de G constante. O que é G constante? Falar a aceleração gravitacional é constante, mas não é em qualquer lugar não. Ela é constante na superfície da Terra. Essa é uma parte importante do experimento de Galileu. Como não existia outras coisas além da superfície da Terra, para Galileu a aceleração gravitacional era constante. A gente também chegou num. Não chegou, não, a gente vai chegar hoje. Mas primeiro eu quero fazer uma atividade experimental com vocês, para que vocês possam desenvolver como atividade. Vou colocar no Classroom como atividade de vocês fazerem em grupos, para vocês obterem o próprio G. Manusear algum software, que é o Tracker, e vocês com a própria câmera do celular fazer um vídeo e determinar a constante G. Você pode ver que nessa expressão que eu estou mostrando, existe a definição de velocidade, T para tempo e G é o mesmo G que está aqui. Então você pode obter essa constante gravitacional por essa expressão aqui que fala a velocidade em função do tempo. Te dá qual é a velocidade que um corpo cai. E essa clássica aí do ensino médio, que é o deslocamento de um corpo cresce com o quadrado do tempo de queda. Esse é um dos resultados mais importantes de Galileu, quando eu fiz aquele desenho para vocês, que eu fui mostrando para vocês que o crescimento do deslocamento segue o quadrado do tempo de queda. Vamos recuperar esse raciocínio aqui, quando eu fizer a demonstração que levou ao cálculo. Mas lembra que o que a gente fez, a gente saiu de uma representação que era linhas horizontais e linhas verticais. Isso vai ser a essência do cálculo vetorial no futuro. E o cálculo vetorial não é antigo, é novo. Eu fiz essa conta do modo antigo para ilustrar o seguinte. Você lembra que eu falei de perfis de alunos?
Eu deveria pescar aí para você, com vocês aqui, o que, que são os perfis de aluno. Eu falei de alguns perfis quando a gente teve a visita dos meninos aqui. Eu falei do paraquedista, falei lá do prêmio Nobel. Tem um monte de aluno que quer ser o prêmio Nobel já, o próximo prêmio Nobel de Física. Não tem problema, é ótimo almejar essas coisas. O paraquedista é aquele cara que não sabia o que fazer e de repente caiu aqui, opa, materializei aqui. Tem desse perfil de aluno tal. E tem o aluno que quer começar tudo do zero de novo. Assim, tipo, minha vida foi uma merda, vou começar do zero. E daí quer começar a caçar elefante construindo o rifle perfeito do ferro fundido. E isso não funciona. Daí você vai lá, mas eu não aprendi potência de 10, eu vou ter que aprender do zero. Não. Tipo, você vai começar a usar ela como ferramenta. Evidentemente você vai ter que recuperar muita coisa. Mas daí você não vai conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você vai ter que saber lidar com conhecimentos que você não tem tanta segurança, ao mesmo tempo que aprende coisas novas. A aprendizagem não é um processo linear. Então você vai falar, agora eu vou aprender a dividir frações. Então, evidentemente você tem que saber dividir frações, mas agora você está no momento que você precisa do lado pragmático, aplicar a divisão de frações. E aí, se você quiser descobrir a essência do porquê as frações se dividem, aí vai te custar mais tempo. Então, o lance Galileu fez isso pela primeira vez e diversos alunos meus já me procuraram falando, professor, eu estou com o livro de Newton aqui, o Princípio. Eu mesmo tenho o Princípio, mas é um livro ilegível. É um livro que abriu portas e quem estuda ele são pessoas que não estão querendo aprender física, estão querendo aprender história da ciência, para entender como ele fez isso. Porque a grande evolução aconteceu quando alguém pegou o livro de Newton e simplificou. Chegou e falou, olha, isso que ele está falando aqui isso, isso, isso. É um professor na prática. Um outro exemplo em que o professor fez toda a diferença, vocês devem conhecer, ou pelo menos por nome, as chamadas equações de Maxwell. 4 equaçõezinhas muito bonitas e que daí vocês precisam de um cálculo mais bacana para começar a entendê-las. Mas é demais de bonita. Mas nunca Maxwell escreveu 4 equações. Para Maxwell eram 27 equações que descreviam o eletromagnetismo. 27 equações. Por quê? Porque ele não enxergou uma coisa que alguém que tem noção didática notou. Falou, opa, mas isso aqui é igual aquilo, isso aqui é igual aquilo. Ele simplificou e transmitiu. Quem ficou famoso foi Maxwell. Mas quem escreveu as 4 equações não foi Maxwell. Então a gente tem que abrir mão de algumas coisas do tipo, vou começar do zero tudo e escolher muito criteriosamente as coisas que vão ser aprendidas. Você pode, num estudo como o que eu fiz aqui com vocês, usando o método geométrico, entender como Galileu fez as contas para as quais ele não tinha matemática, para fazer uma pesquisa de historicidade. Mas não para vocês fazerem as ciências que vocês pretendem fazer agora. Vocês vão ter que aprender um arcabouço novo de ferramentas. E a gente está começando esse arcabouço novo de ferramentas agora. Então, existe muito gap entre o espaço entre as coisas que eu falei e como elas foram desenvolvidas. E quando vocês aprendem vetores, é basicamente isso que acontece. Vocês não estão aprendendo a ferramenta original com a qual Newton escreveu a física deles. Mas vocês estão aprendendo a melhor ferramenta que existe no momento para que vocês possam usar e generalizar como cientistas. Capiche? Entendeu a ideia? Então, nesse caso aqui, só fazendo uma analogia, o movimento uniforme para Galileu era representado por essas linhas horizontais, em que ele entendia ser a velocidade v, por isso que elas têm a mesma altura, e isso aqui seria o tempo. E nessa brincadeira, você está vendo que o deslocamento aqui no tempo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 retângulos. E nesse retângulo ele faz com que uma diagonal saia dessa posição de A até E. Ele entendeu essa diagonal de A a E como um movimento, uma velocidade que é uniformemente acelerada. Porque a cada pequeno passo que você dá aqui, a mesma quantidade. Por exemplo, esse passo aqui, deixa eu... Agora eu não lembro. Será que é... Caramba, esqueci. Ctrl F1. Esse primeiro passo aqui é 2 vezes esse segundo passo aqui, que é 3 vezes esse terceiro passo aqui,
Ou seja, a quantidade com que a velocidade aumenta é sempre uma mesma quantidade. Ele entendeu isso como um efeito de proporção e entendeu que então o movimento dos corpos em queda eram bem representados por uma aceleração constante. Por quê? Porque era assim a natureza para ele. O porquê não era muita pergunta da época, mas o como. O porquê vai surgir com Newton. Então, Ctrl F2 para voltar. Deixa eu, na verdade, Ctrl F1 apagar essas coisas e Ctrl F2 para. Tá. Resultado da avaliação. Só era uma revisão do que a gente falou na aula passada. Resultado da avaliação. Pois é, dá para ler? Então, um grande. Dá para fazer zoom, sim. Tem verde? Tem verde aí? Ctrl. Como vai o Ctrl? Ah, vai. Ó, feio. Onde vocês acham que vocês se encaixam aí? Onde vocês acham que vocês se encaixam aí? Sei não. Tenho segurança não. Tá. Um tipo de gráfico que é muito importante em ciência é chamado histograma. Para eu fazer uma análise não individual de vocês, individual, vocês vão receber o seu próprio feedback. Mas eu preciso de uma análise coletiva. Porque a gente está fazendo física e sociedade, não física e indivíduo. Então, dentro de física e sociedade, o histograma é uma ferramenta estatística usada tanto nas ciências humanas quanto nas ciências exatas. E aí, como é que eu posso construir um histograma? Eu fiz um diagrama à la Fermat, né? que curiosamente foi chamado de cartesiano, dois eixos perpendiculares, e aqui eu coloquei um intervalo. Intervalo de nota de 0 a 1, 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, 4 a 5, até 9 a 10. E aqui, quantas pessoas tiveram essa nota? Como é que você acha aí? Quantas pessoas você acha que tirou de 0 a 1? Batendo o olho ali. Pô, que felicidade, né? Porque assim, Raimundo ficou muito feliz depois que eu. Porque esse teste é o Raimundo que aplica nas turmas dele. Eu falei, ah, posso dar o teste, Raimundo. E ele falou, né, os alunos sempre vêm muito ruim, eu dei 3 anos isso aí, eu estou frustrado. Ah, tá bom, vamos continuar a fazer o teste? Vamos. Então, daí ele me passou lá ó, aquele gabarito. Já aprendi como usa aquele roll lá que a gente viu. É mais legal do que que eu estava pensando. Mas a gente não precisou para fazer essa correção. É bem legal. Tá bom, e quantas pessoas tiraram de 1 a 2? Eu acho que nenhuma, ou você tem certeza que nenhuma? E aí, melhorou? Tem? Então você tem certeza. E aí, tem de 2 a 3? Quantos tem de 2 a 3? 2, tá bom. Então significa que nesse intervalo eu marcaria uma posição aqui, certo? E daí 3 e 4, quantos foram? Na verdade, deixa eu ligar minha canetinha maravilhosa. Vocês colocariam alguma coisa aqui, certo? Opa, é muito fácil resolver. Dá Ctrl A e Delete. Aqui, né? Vocês falaram. Ah, não. Caramba, Ctrl A e Delete também. 1, 2, 2. Aqui. Ah, bom. Beleza. Quantos mais? Entre 3 e 4, quantos foram? Quantos? Nenhuma! Deixa eu. Tá. Agora tem as notas e parece as notas aqui, ó. Nota, pelo menos até 5 e 6, que dá onde vocês não conseguem sair. 5 e 6. Mentira. Daí nenhuma ficou vazio. Beleza. E 5 e 6? Duas pessoas e meia. Não tem duas pessoas e meia, não. Não, 4 e 5 vocês falaram que não tinha nenhuma.
Meu Deus, eu digo três e vai discordar de todo mundo aí. Não é democracia. Ciência não é democracia. Ciência é ditadura. É a ditadura da natureza. Quantos acham que tiraram 10? Quem é esse bonzão aí? Alguém que manja, né? Do Paranauê. Então, vocês entenderam o modo de construir o histograma? A gente usa o computador para agilizar esse processo. Eu fiz isso e eu obtive isso aqui. Tá bom? Como assim? Quantas pessoas que tiraram 10? É que tem 9 e 10. Tem 9 e 10. Quem acha que está nesse grupo seleto de pessoas dotadas de matemática sofisticada? Você acha que eu tô sendo irônico? Se lembre que quem tem um olho na terra de cegos é rei. Não deixe esses reis olharem as coisas por vocês. Melhore por si próprio. Bem, tá. E isso aqui é o dado observacional. Eu somei, eu não. O celular e o programa do Raiz somou e falou, é isso aí. Eu falei, você falou isso aí? Falou. Ah, então é isso aí. Não vou nem questionar o celular, tá? Não, mas dá para chegar, dá para checar. É que o cientista parte de uma premissa. Se ele confia no instrumento dele. Daí Raí falou que aplicou 3 vezes. E Raí é cri-cri para checar as coisas. Eu falei, beleza, então eu vou aplicar e nem vou checar, porque o Raí checou. Não é verdade. Eu chequei, bate. É legal o programa. É legal o programa. Então, temos um método legal para fazer a medida observacional. Eu acredito nesses resultados. Eu acho que não está tendenciado assim, o programa errou sistematicamente, ele viu que mulheres eram mulheres, daí ele chegou e falou, põe 0 para essas aqui, homens, coloca 10. Não foi. Não tem segregação por gênero, não tem segregação por raça. O programa foi seguindo lá. Deu, tá? Ele não sabe ler o nome, nada. Por isso que ele precisava daquela coluna esquerda. Porque ele não sabe nem ler número. Ele ficava lá colocando lá. Você tem que colocar os numerozinhos como se fosse resposta ali. Por isso que tem númerozinho ali. Captaram a ideia? Tudo bem. Agora, eu quero um modelo para explicar isso aí. Os dados. Quando você olha aqui, você vê evidentemente uma linha reta. Não vê? Não? Não? Uma linha reta? Vocês não vêem uma linha reta? Você vê áreas. Mas essas áreas podem ser modeladas, elas podem ser, tipo, você vê um castelo aí, castelinho, vejo montanhas, castelo moderno, pô, porra moderno, cadeira, cadeira. Ué, pra quem fica jogando aqueles bonequinhos de bloco lá, é ridículo, deve ver mesmo. Deve ver aqui o universo até. O universo. A mim não consegue. Olha lá, você vê que os doidos vai pra tudo que é lado. Você, tipo, vai pra tudo que é lado. Pode ser qualquer coisa, mas não é. Pô. Então, como é que se descreve o Palácio do Planalto? Então, quer dizer, então daí agora a gente precisa de uma explicação. Por que as notas dos alunos se comportam como o Palácio do Planalto? Fala, não, o Palácio do Planalto só tem ladrão. Então os alunos são ladrão. Não, o Palácio do Planalto só tem burro. Os alunos são burros. Não é, né? Não é. Ué, o que as pessoas usam normalmente, e é um perigo em ensino, é usar uma coisa chamada curva gaussiana. Já ouviram falar esse nome? Gaussiano? Então, em algum momento eu vou ter que falar, porque não está na emenda. Mas modelar é falar assim, olha, o que o tio gostaria? O tio gostaria que todo mundo tivesse tirado 10 aqui. Ó. Você tá só uma torrezinha lá em cima no 10. Né? E o que o tio obteve? O tio obteve 3 torres aqui que, porra, o pessoal fala que é o Palácio do Planalto. Normalmente, as pessoas tentam associar as notas dos alunos ao que é chamada distribuição gaussiana. Vocês lembram lá do
Vocês não lembram que vocês tem aluno que não estava aí. Mas vocês lembram da brincadeira que eu fiz com a galáxia? Physics. Physics. Fits. Ah, sim, a gente não teve. Perderam, mas está gravada a aula. E aquela tem áudio. Nossa, boa memória, moça. Do universo. E ninguém tem lá fontes como eu. Estou abrindo aqui para que vocês se deleitem com o que vocês perderam na aula. Mentira, pessoal. Tá, a gente vai rever isso aqui. Mas o que eu queria mostrar é o que eu mostrei em princípio para eles. Uma estrelinha. A imagem de uma estrelinha. E aí na imagem da estrelinha eu fiz um corte para mostrar a quantidade de luz que tem de ponta a ponta nela. Assim, por exemplo, você está vendo que o centro dela tem muita luz. Vou fazer até um zoom maior aqui. Mas a periferia dela tem menos luz. Por quê? Bom, porque a luz que vem das estrelas, ela entra na nossa atmosfera e balança. Assim. Até por isso que a gente vê ela cintilar, quando está no horizonte. Mas o que eu faço? A quantidade de luz está associada com um número que está em cada uma dessas posições. É um número de fótons que chega naquela posição. E eu fiz um gráfico que era assim para eles. Tá vendo aqui? Deixa eu dar uma. Será que eu consigo alargar essa linha? Nem sei onde faz isso, a largura. Ó, tá, deu para ver? Tá vendo? Essa curva, vocês podem ver que ela é baixa aqui na esquerda, cresce acentuadamente aqui para até o centro, depois ela começa a descer de novo e decresce até ficar próximo aqui do eixo, de uma posição no eixo horizontal, vertical. Tudo bem? É com isso que as pessoas tentam associar a sua nota. É assim, a ideia que se tem muito correntemente em ensino é você tem as pessoas que estão na média, que é esse pico. E você tem as pessoas que são burras, que está aqui para a esquerda. E tem as pessoas que são inteligentes, que estão indo aqui para a direita. Capite? Entenderam a ideia? O raciocínio você está entendendo, não é que eu concordo com isso, você está entendendo o raciocínio. Então o que acontece? Você tem muitas pessoas medianas, está na média aí. Qual é a média da UFES? Sim, então. Não, na pós. Na pós é 7. Pós é 7. É 5. Então o que a gente espera? Que vocês aprendam o mínimo. Assim. Mas as pessoas se distribuem assim, falam, é 5? Não. A crença era que, bom, tem pessoas que têm um conhecimento médio. Então, a maior parte das pessoas tem um conhecimento médio. Então vai ter um pico aqui. Mas são poucas pessoas que são absolutamente retardadas, sabe? Que vem aqui na esquerda. Vocês estão entendendo? Então não são burras, tal. Tipo, ficou abaixo da média. Mas também não tem tantas pessoas que estão acima da média. Então, essa curva, a gaussiana, ela mostra uma dispersão, uma questão de probabilidade. Ela mostra um valor médio e associa esse valor médio uma dispersão como se ela fosse aleatória. Do tipo, vocês são todos bons. Ou, do tipo, vocês são todos medianos. Qualquer coisa para cima ou para baixo é uma eventualidade. Tipo, você deu uma dorzinha de barriga e você anotou errado A. E você achou que anotou A e era B. Estão entendendo? Daí, ou seja, tem gente que foi melhor, mas nem tinha estudado, foi por sorte. E tem gente que foi pior, mas teve uma eventualidade. Então, o que acontece? Muitas pessoas acreditam que as pessoas, o conhecimento das pessoas se distribui dessa forma. E muitos fenômenos se distribuem dessa forma aleatória. Bom, quando eu falo que essa curva é a gaussiana, representa isso, e mostro isso para vocês, parece uma gaussiana. O quê? Tem gente que vai tentar associar e vai colocar isso aí. E aí, ficou bonitinho aí? Casou perfeitamente os. Não muito mesmo. Porque não é. Não é. Esse é muito mais o perfil que eu enxergo ao longo de 10 anos ensinando aqui, do que realmente uma gaussiana. Na verdade, eu vejo uma coisa chamada bimodalidade.
duas distribuições, uma aqui para média para baixo e outra para alta. De repente você pode até associar duas gaussianas. Por isso que eu falo bimodalidade. Mas não é tão aleatório assim. Tem coisas, são grupos que às vezes parece que está se distinguindo aqui em notas. Daí eu poderia procurar uma razão pela qual as notas se distinguiram. Vocês conseguem imaginar alguma coisa assim? Claramente tem um grupo com pessoas com notas mais baixas. Isso não significa que são retardados. Elas podem estar naquele momento ruim ou despreparado e caíram lá. Mas tem dois grupos com bastante número de pessoas aqui que estão se distinguindo. Uma nota mediana e uma nota mais elevada. Vocês conseguem entender qual poderia ser a razão que justifica essas diferenças? Uma ótima ideia. Bem preconceituosa, mas também uma ótima ideia. Então, pode ser. É um raciocínio, né? Tipo, eu quero explicar porque as coisas não estão sendo gaussianas, elas estão distribuindo A em dois. Tem pessoas que. Mas peraí, pandemia não pegou todo mundo? Bom, isso é uma coisa a ser checada. Coloca lá a listinha. Alguém tem alguma sugestão a mais? Ansiedade? Ou seja, tem pessoas que têm ansiedade, tem pessoas que não têm ansiedade? Essas coisas aleatorizariam. Tem as pessoas que têm, tem as pessoas que não têm. Não é assim. Não é binário a ansiedade. Do tipo, tem ou não tem. As pessoas têm níveis de ansiedade, assim. Tem aquelas que têm insuportável, mas tem aquelas que, mediano, mas eu consigo lidar. Tem aquelas que dormem na prova, acorda e faz. Tá, foi feito. Ou seja, tem pouca ansiedade. Porra, mas vocês são todos universitários. Quer dizer que os bonzão aqui são os que fizeram outro curso, fez psicologia. Pô, psicologia. Se ela tivesse feito matemática, se ela tivesse feito. Mas fez psicologia. Não. Eu amo psicologia, ela sabe que eu amo psicologia. Ok, mas daí, tipo, você concorda comigo? Pessoal, seria uma pessoa aqui, pelo amor de Deus. Seria um só quadradinho aqui. O modo como vocês estão separando as coisas tá estranho. Quer dizer, as perguntas são as pessoas são ou não são. QI se distribui assim, tipo, também de uma forma assim, contínua, não discreta. Quer aí? Pode falar. Sobre arte, ele fala sobre ensino da escola. Que é você não tem não, o ensino da escola ele dá música mas todos têm uma atividade diferente, de forma diferente de pensar. Por isso, como você vai identificar aqui, isso. Tá, isso é ótimo para ser político, porque eu não estou vendo nenhuma relação entre dois distribuições aqui. Porque explicar significa assim, olha, como caso assim, tipo ensino médio, se você teve a pandemia, escola pública, escola privada. Esse é um preconceito bem comum. Mas dá licença, assim, tipo, matemática. Olha lá, outro preconceito. Ou seja, quem é de humanos vai fazer conta. E quem é de exato sabe escrever. Vamos com cuidado. Mas é justo. Mas que afinidade, a única coisa que é afinar instrumento. Eu não sei o que é afinidade. Afinidade não é uma coisa mensurável. Não é fácil de falar. Diz aí a sua afinidade. O 0 a 10 dela é diferente do 0 a 10 dela. É muito difícil de você pôr isso à prova. Mas tem uma coisa que foi posta à prova. Vocês viram que tem umas corzinhas diferentes aqui. Azul, verde, azul e verde. Porque eu separei vocês em categorias. E qual foi a categoria? Qual foi a categoria que eu separei vocês? A categoria foi aqueles que assistiram às minhas aulas e aqueles que não assistiram. E aí, de repente, eu vou colocar aqui em cima
separar e fazer a média de cada um. A média daqueles que assistiram. Não, não, agora não. Agora vocês não precisam ver as notas individuais, vocês precisam entender o raciocínio. Daí eu cheguei e falei, ah, bom, então vamos fazer a média dessas notas aqui, separadas não por cor, separadas por quem participou das aulas anteriores e quem fez aqui zerado, entrou aqui depois da greve. Os grevistas. Mentira, porque é preconceito. Porque eles não são grevistas porque não é opção. Ninguém foi grevista por opção. Eu não fui grevista por opção. Eu tava aí, tinha uma galera aí que também tava aí, queria acabar mais cedo, eu queria acabar mais cedo, e a gente ia assistir às aulas. Vamos fazer? Se eu faço a média aqui das pessoas que não assistiram, só das pessoas que não assistiram, sabe onde vai dar a nota delas? Aqui, ó. Tá bem próximo do pico, né? Bem próximo aqui do pico. Porque a maioria das pessoas foi uma minoria que assistiu. Olha a explicação. Pessoal, olha a explicação. A maioria das pessoas foi forçada a aderir à greve. Agora vamos fazer a média das pessoas que vieram. Ok? Fazendo a média das pessoas que vieram, o que aconteceu? Ela está um pouco para cima, mas um pouco para cima. Qual é a conclusão? Hã? Não, mas eu ensinar não significa vocês aprenderem. Ensinar é uma coisa, aprender é outra. Daí os meninos não têm comprometimento. Por isso, então, você está certo. Eu só estou ouvindo as pessoas que participaram, eu queria ver as pessoas que não participaram. Vocês acreditam nisso aí? Vocês acreditam nisso aí? Em partes. Por que partes? Quais são as outras partes? Eu só contei uma história, pessoal. Eu só fiz um recorte, olhei uma coisa que pode ser uma aleatoriedade. E o que eu falei para vocês? Ciência não é feita com um valor. O que eu expliquei para vocês desde o início, até na primeira aula? O que separa a ciência de pseudociência? Não é a capacidade de você dar um valor. Qual é ela? É de você delimitar a validade daquele valor. O que era delimitar o valor era a incerteza. Eu não pus incerteza aí. Vamos colocar? Não. Vocês não estão interessados. Tá interessado? Vou colocar aqui, ó. Esta aqui é a dispersão das notas de quem não participou das aulas. E essa aqui é a dispersão das notas de quem participou. Elas estão sobrepondo. Então eu não posso falar eu não posso afirmar que o fato de eu ter dado aula antes fez com que as pessoas se preparassem. Existe uma tendência e você pode ficar atento para as perguntas que você vai fazer. Porque a pergunta de que a aula teve interferência é boa, não é ruim. Mas ela não define o resultado final. Assim como a pergunta que eu poderia ter separado, falar escola pública e escola privada, poderia ter visto isso. E ver se de repente cria uma tendência. Então o fenômeno não é uma causa, especialmente quando ele está falando de algo tão amplo com causas sociais. Mas eu colocando números aqui, criei uma ilusão de que, nossa, olha só, como o professor é fodão, ele dá aula e as pessoas sistematicamente têm notas maiores e as que não assistiram a aula do professor, sistematicamente não. A dispersão é muito grande, ou seja, tem aluno que teve nota mais baixa, mesmo tendo aula comigo. E teve aluno que não teve nenhuma aula comigo, teve nota mais alta.
Então, não posso falar que é, entre os fatores, por isso você fala partes, que isso é importante, pode ter alguma influência, mas não significa que é a causa. E aí a gente tem que sempre repetir para vocês. Correlação não é sinônimo de causa. Aparentemente, a gente viu uma conexão, uma explicação. Mas explicação a gente dá toda hora. Esses textos que vocês veem quando vocês abrem lá as notícias do Google, eles falam, descoberta que matéria escura não existe mais não. Tipo, alguém fez alguma medida e que matéria escura não foi necessária naquela medida. E daí o outro já fez a medida e para aquele era. Ou café. Café faz mal. Café faz bem. Ovo aumenta o colesterol. Ovo não aumenta o colesterol. Já viram diversas coisas disso? Eles ficam colocando a gente num ciclo de raciocínio só para alimentar a própria notícia, as palavras, e não a ciência. A ciência precisa de uma consolidação dessas coisas. E a consolidação disso aqui só seria se eu conseguisse separar as variáveis e essas incertezas caíssem num nível tão pequeno que não haveria sobreposição entre elas. Entendem? Entenderam? Eu teria uma precisão tão grande e falar, não, aqui realmente, ó, separamos as variáveis, era isto e isso, e não tá tendo. São duas famílias diferentes. Desse jeito daqui eu não posso falar que são duas famílias diferentes. Existem coisas em comum entre os alunos que vieram e os alunos que não vieram e que afeta a nota. Isso eu posso falar. Independência, ou seja, as pessoas são mais comprometidas, mas tem gente que é comprometida estudando fora, não precisa nem do professor. Na verdade, quando eu faço esse estudo há 10 anos, não é esse que o Raí fez, né? Equivalente. Né? O que eu vejo é que tem pessoas que são. Realmente tem pessoas que já têm notas mais elevadas. Essas, a melhor coisa que eu posso fazer é não atrapalhar. Elas estudam por conta própria. Mas tem um volume importante de pessoas aqui bem na média. Elas podem cair para a esquerda ou ir para a direita. É aí que o professor tem um papel importante. Para tentar resgatar. Mas tem coisas que falam assim, não, então esses aqui estão perdidos. Não, não estão perdidos. Significa que existe um esforço extra que não é tem que sanar certas coisas. Ou, como você falou, ansiedade. Ansiedade é um fator importantíssimo nos alunos. Eu tenho tentado fazer avaliações que são parte em casa, parte... E de repente você tem laudos lá que você recebe no teu SIGA, um monte de aluno, daí assim, vem tudo colorido de laudo. Você fala, porra, mas eu não sou psicólogo, eu não sei nenhuma dessas porra aí. Tipo, essa pessoa precisa disso, aquela pessoa... Então não é uma avaliação coletiva, é uma avaliação individual. E eu preciso, como professor, tratar de forma social as coisas. Então, daí, dividir as mesmas oportunidades. Você vai ter uma avaliação em casa, vai ter uma avaliação em sala. Entenderam a ideia do perigo da ciência? Bom, eu dei um exemplo com as notas, que é uma questão social. O que a gente vai fazer é delimitar essa forma como a gente representa o que a gente mede. Porque daí a gente vai matar o problema que o pessoal falou aqui sobre pi. Quem fez as atividades antes da greve, teve uma questão que precisava do pi. E daí as pessoas estavam com dúvida com quantas casas decimais se usa pi. Daí eu falei assim, com quantas vocês puderem. Mas o resultado no final vai depender muito mais das operações que você vai fazer sobre o que é medido. Uma das coisas que eu falei sobre incertezas... Isso, Sato! Ah, que bom assustar, é tão gostoso. A gente fez um exercíciozinho com isso aqui, né? Sobre qual é a medida desse besouro aí. Para você distinguir, você tem que distinguir duas posições. Aí tem a cabeça e a bunda. Qual é o tamanho? Ou seja, você criou um critério. Toda vez que eu medir um besouro, eu não vou medir a pata, porque vai que ele morre com a pata mais esticada. Sabe aquele que tem um infarto? Esticou? Então ele falou, não vou medir a pata, eu vou medir da cabeça à bunda. E aí a gente uniformizou o critério. E isso que eu preciso fazer. Eu preciso uniformizar uma coisa para vocês quando estou avaliando. A gente, quando faz a medida, é a mesma coisa. Qual é a medida desse besouro aí? Besouro é bonita. 2,5. Você já conhece a discussão. 2,35. Mas para 2,333. Como é que a gente faz para distinguir com certeza isso aí? Não faz? Não. Aumenta a escala. A escala era centimétrica. Agora eu aumentei a resolução da minha observação. A escala era de centímetro em centímetro. Agora está em milímetro por milímetro. Eu aumentei 10 vezes minha capacidade de resolução. E agora como é que ficou? Agora você tem certeza que não é 2,5.
Certeza? Como é que eu posso fazer para melhorar mais ainda? Ah, é? Nossa, como é que eu vou colocar risquinho no meio dessas escalas aí? O trace, ótimo. Isso mesmo, Zoom. Zoom significa tecnologia. Você cria uma tecnologia para melhorar o modo como você pode ler. Não, você que é ruim, sabe? Não, não tá ruim, vai. Era 2, 2,5, 3. Não é 2,4, com certeza. Certo? Mas também não é 2,3. É, perto, até um chute chega perto. Mas não, a gente está num processo evolutivo do processo de medida. Então, o que a gente está falando é que com técnicas e com tecnologia você consegue melhorar o modo de fazer as medidas. Deixa eu fechar essa aqui. Essa janela não vai fechar, não, então eu passo por cima lá. Então, quando a gente fizer essa medida, era 2,3, 2,31, 2,32 ou 2,325. Por que 2,325? Porque é na metade entre 1 e 2 aqui, né? E aí? Quem dá mais? Quem dá mais é Chuchu na Serra. A gente tem outro nome em São Paulo. Mas é A, B, C ou D. Quantos acham que é A? Levanta a mão. Quantos acham que é B? Levanta a mão. Quantos acham que é C? Levanta a mão. Dois, três, quatro. Quantos acham que é D? Levanta a mão. Tá explicado o problema com pi. Existe um conceito chamado algarismos significativos. E que vocês precisam aprender. Como você tem uma escala melhor, você já tem uma escala mais precisa para descartar o A. Então eu entendo que vocês sabem que cabe mais algo na leitura. Mas agora, o lance é que a gente não tem certeza entre 2.3 e 1 e 2.32. Porque ele está no meio da escala ali. Oh, peraí, 2, 3, 1. Porque é 1, 2, 3. Não dá para ver aqui na escala, no meio. Então, a gente tem certeza só do 2.3. Certeza. Mas 0.1, 0.2 não tem nada fisicamente que nos garanta que é isso. Ou seja, a gente tem dois algarismos que são significativos e um duvidoso. Faz sentido? A gente vai chamar esse, que um poderia dar um nome, outro poderia dar um nome de duvidoso. Ou seja, 2,31 centímetros, 2,32 centímetros. Os algarismos corretos são 2,3 e o algarismo duvidoso, o 2,31. Ah, lembrar que a unidade sempre faz parte da medida. Por que eu não posso falar isso aqui? Porque está muito além da minha escala, do limite da minha escala. 2,325, por mais que seja a melhor intenção, já o 2 é duvidoso. Então o 5, qual é a escala? É super duvidoso. Tem como representar. Então, o centésimo nessa coisa já é muito mais que duvidoso. O milésimo, então. Vamos lá, então, colocar a medida em termos do número de algarismos significativos. Para unidade centimétrica, o que eu poderia falar? Qual é o número de algarismos significativos para unidade centimétrica? Quanto é o número de algarismos significativos? Qual é aquele que você tem certeza? 2 é certeza. E agora qual é o duvidoso? O decimal. E para a escala milimétrica? A gente já viu, né? Conforme a gente vai fazendo o processo de medida, a gente aumenta a precisão dela usando técnica e tecnologia. Ou seja, com a minha melhor intenção de acertar, qualquer um, todos nós tivemos uma melhor intenção de acertar. Um cientista, ele quer acertar o valor, mas ele está sempre no limite do instrumento dele. Por mais que ele queira acertar, vai ter um algarismo duvidoso. O 2 lá é o meu algarismo duvidoso. Dois conhecidos e um duvidoso. Vamos fazer a operação com isso, né?
Então, daí, elencando aqui, uma medida vai ser tão mais precisa quanto o observador, o objeto observado, o instrumento utilizado e o método de medida favorecendo a obtenção de algarismos corretos. Então, quem trabalha com técnica, com instrumentação, vai fazer com que você sempre tenha mais algarismos significativos. Menos algarismos duvidosos e mais algarismos corretos. Certo. O algarismo duvidoso, a gente espera que sempre seja aleatório. Porque ele vai dar a melhor intenção das pessoas. Às vezes a intenção das pessoas não é mensurável. Vai ter gente que vai falar 3, tem gente que vai falar 2. Isso representa uma distribuição gaussiana para esse último algarismo. Qual é o efeito dos algarismos nas operações matemáticas? Regra 1. Quando você soma e subtrai, você conserva a casa decimal do número que tiver menos algarismos significativos. Ok? Vai ser importante para vocês saberem, porque daí vocês pegam algum valor na calculadora, né? 2,58, 9, 10, 3, 8, 7, 10, 8, 9, 10, 5, 8, sabe? Você coloca 1 trilhão de casas decimais e eles não têm significado. Você tem que saber qual é o valor de melhor precisão que você tem, porque na soma e na subtração, aquele valor que tiver menos precisão é o que vai dominar. Por exemplo, vamos lá. Você tem uma soma que aqui tem 86,34, o algarismo duvidoso é o 4, menos 9,1, o algarismo duvidoso é 1. Quando a gente faz a subtração, vou representar em azul o que está acontecendo com o algarismo duvidoso. Faz a subtração. 4 algarismos significativos, 2 decimais, e 2 algarismos significativos, 1 decimal. Vamos fazer o que tem menos precisão é aquele que 1 decimal. Quando a gente faz a subtração, olha, fica 77. Quando você faz a subtração de 3 por 1, concorda comigo que você está subtraindo uma coisa certa com uma coisa duvidosa. Então ela vai ficar duvidosa. E aqui, esse algarismo que já era duvidoso ficou duvidoso. No final das contas, eu posso representar o número como 77,24? Não, porque tem 2 algarismos que já são duvidosos, só pode representar com um duvidoso. Então o que acontece? 77,2. Não, quando a gente fez essa operação, sempre vai ter duvidoso. Mas quando a gente fez essa operação, só preservou o de menor precisão. E como é que faz para multiplicar? Como é que faz com a multiplicação e divisão? Regra geral para multiplicação e divisão. Conserva-se o número de algarismos significativos do número que tiver menos algarismos significativos. Ou seja, você sempre está cortando pelo pior. Entenderam? Sim. Então, pensa comigo aqui. Exemplo. Eu tenho 24,3 vezes 2,3. Nesse caso, a gente tem o algarismo. Você tem 3 algarismos significativos e 2 algarismos significativos. O que tem menos algarismos significativos é o de baixo. Então, quando a gente faz essa operação, quanto dá? Você vai pegar clássico, né? O algoritmo de multiplicação. Multiplica esse, por esse, vai dar 729. Daí, multiplica esse por esse, 486. Como ele está numa casa decimal superior, você desloca uma casa. Agora a gente vai somar. O que acontece quando a gente soma ou subtrai algarismos significativos? Preserva o de menor algarismo. Então, quando a gente faz a soma, aqui vai ficar 55,89 metros quadrados. Quantos estão duvidosos? Ó, esse que era o significativo foi misturado com um duvidoso. Esse duvidoso com duvidoso. Esse aqui duvidoso mais ainda. Quanto sobrou? 55,89. Qual é o valor que a gente tem que colocar? Agora, como você tem esse 8 aqui, provavelmente você arredonda para 56. Um para cima. Mas esse algarismo aqui, 5 é o duvidoso. Tá? Você vê que perdeu. Você podia colocar 20 casas decimais, mas não tem significado. Aprenderam essa lição? Tá bom. Tá gravado. Tenta desenvolver essa habilidade. Você vê que a regra é simples, tanto para multiplicação e divisão. Quantas casas de pi você vai usar? Não depende do pi. Pi você vai ter com tantas casas quanto você quiser, pode ter bilhões. Mas o importante no exercício era qual era a distância da Terra à Lua. Eu falei para vocês que era 300 mil
quilômetros. Então, quantos algarismos tem significativo em relação a π? Só o 3 do 300 mil, porque nem é essa medida. Então, quando você fizer a operação, você vai manter a menor precisão possível, que é o próprio valor do 3 lá. Você não vai conseguir precisão muito maior do que isso, colocando mais valores no π. Entenderam a ideia? Que isso aqui faz parte daquela parte de quando a gente estava falando sobre. Vocês lembram que eu separei a nossa ementa em tópicos, né? Você lembra aqui que eu fui separando promover a introdução à natureza, ética profissional, a verdade, a evidência, a certeza. Você lembra dessas coisas? E daí eu fiz uma categorização. E eu separei em algumas categorias que eram essas aqui: história, ideologia, filosofia, matemática, metodologia, currículo, profissionalização e física. Foi o melhor jeito que eu achei para falar, olha, o curso está falando sobre essas coisas. E a gente chegou a um acordo e falou, quantos por cento você acha que eu cumpri aqui? Bom, quando a gente foi falar de profissionalização, quantas aulas eu preciso para falar de profissionalização? 1.8. Arredondando, 2. Quais foram as aulas? As duas que vocês tiveram aula passada. Então, feito. Profissionalização. Mas olha o que tem. Matemática, física. Somando matemática e física, dá quantos por cento do curso? Olha, se for se arredondar 20, né, dá 34% do curso. E é isso que a gente está fazendo. Então, a gente está brincando com matemática e ensinando física ao mesmo tempo que está falando sobre isso. É por isso que eu estou tomando mais tempo sobre isso. Mas eu quero fazer um experimento real, com medidas reais, para que vocês façam, reproduzam em casa em grupo, para a atividade 3. E atividade 1 e 2 vai ser para. Bom, já tá o pessoal que já fez antes da greve, daí vocês, se quiserem já aproveitar e fazer também pós-greve, também pode fazer. Mas, porque eu quero fazer um em que envolva 22% do nosso curso, que é ideologia. Eu quero mostrar como a ideologia criou um modelo para tentar explicar coisas do modo torto e criou uma pseudociência e que funcionou como ciência na cabeça de muitas pessoas. E que a gente herda essa pseudociência até hoje. As consequências dessa pseudociência. Tá, mas então vamos para a parte científica. Vocês acham que eu estou cumprindo essas coisas aí? Ideologia eu sempre falo. Filosofia você vê que 13%. Até falo alguma coisa, né? Não sou o rei, mas dou meus chutezinhos aí. Metodologia científica. A gente está falando sobre metodologia científica dentro do curso. Matemática, né? Currículo. Currículo já falei. Currículo, assim, a gente apresentou o currículo na aula anterior, mas precisa de mais 2 horas e meia. Nem sei. Mas precisa falar. O pessoal falou sobre física. Vocês conversaram com o pessoal da licenciatura, do bacharelado, com o pessoal da astrofísica, e eles falaram das disciplinas que tem. Vocês gostam de física de materiais, tem uma parte de física de materiais, falaram? De qualquer forma, eu não vou conseguir falar sobre plasma. Eu vou tentar achar um jeito de conectar as coisas com plasma. Tá, ok. Eu acho que estamos num bom andamento. O que eu quero eu tinha perguntado quem tem acesso ao computador, porque pelo menos um membro do grupo vai ter acesso, precisa de acesso ao computador, mas dá para instalar um programa chamado Tracker no celular. Porque eu acho que é um dos jeitos bem fáceis de fazer um experimento e usando tecnologias modernas. A gente chama esse processo de videoanálise. Analisar vídeos. E eu quero dar uma dica aqui executando um vídeo. No meu canal lá do YouTube, Astutos UFES, você vai ter um link que vai ter uma playlist só sobre esse programa, Tracker, como usar o Tracker. E eu quero ilustrar aqui em aula, na frente de vocês, como fazer isso, com o caso do movimento de queda de Galileu. Não do Galileu cair, né? O movimento de queda livre que Galileu estudou. E isso por quê? Eu falei para vocês que ele tinha um problema sobre a velocidade com que os corpos caem, muito rápido. E ele usou planos inclinados. Ao invés de a gente usar planos inclinados, porque aqueles móveis são muito caros para a gente fazer aqui na UFES, a gente não consegue nem móvel de MDF para colocar na sala dos professores, então a gente vai fazer uma videoanálise. E aí eu preciso de um voluntáriozinho
que eu mesmo vou escolher. Eu vou filmar, vou divulgar no Xtunes o vídeo de vocês. Quem quer ver essa? Você já começou com uma atividade? Agora vamos transferir esse vídeo e nos divertir. Se bem que tá com os filtros do Instagram, tá? Quem nunca viu os vídeos engraçados na época de pandemia? Pô, a pandemia não fez só mal para a saúde, teve as partes que foram boas, que foram engraçadas, né? Você pega lá os testemunhos das pessoas fazendo as coisas engraçadas. Tá, desligar. Vocês fizeram já na frente do vídeo alguma coisa engraçada? Sem perceber. Foi no banheiro. Tá, eu acho que aqui já chamou. Alt Tab. Bom, eu acho que o que ele chama de vídeos é essa pasta aqui. Só tem um problema nesses vídeos. Vai. Ele tá num formato de merda, sabe? Que é uma câmera antiga. E a gente vai ter que fazer uma conversãozinha aqui. Faz parte das técnicas, mas caso vocês tenham o mesmo problema, eu já passo a técnica para vocês também para isso. Eu uso um programa chamado Kdenlive, que é livre, gratuito, leve e solto. Cara, eu não tô achando a minha pasta de conteúdo. Mas caramba, abriu tantas pastas iguais. Então vai. Vou me virar aqui. Vou colocar essa pasta aqui. Vou colocar. Onde? Está aqui em aulas. UFES, Física e Sociedade. E a aula é 19. Vou colocar aqui, Ctrl V. Vou abrir esse programa chamado Kdenlive. Ele é um editor de vídeo. Então, provavelmente vocês conhecem Adobe Premiere, conhecem essas coisas que são pagas e piratas. O meu é gratuito e bom. Bom. Vou arrastar ele para cá e vou arrastar ele para cá. Vou tirar o meu som. Eu falando. Pronto. Ele tem jeito de girar, mas o que acontece? Eu vou pegar o tracker e usar para ele fazer a rotação. Eu só vou converter o vídeo aqui. Eu venho aqui em projeto, renderizar, e aí eu vou mandar colocar nessa pasta aqui. O nome do editor é Kdenlive. E eu vou colocar o nome aqui, Samir. P4. Renderizar. Se tudo ocorrer bem, na aula sempre pode acontecer problema, né? Não renderiza. Mas renderizou. Renderizou. Agora eu vou abrir o tracker para vocês.
Ó a concentração zero aí, ô. Tracker. Tracker. Fechar isso que a gente não precisa mais. Não salvar. Fechar o DS9, que vocês já aprenderam gaussianas e logaritmos com ele. Fechar isso aqui que vocês também não precisam, que vocês já sabem que a gente está avançando no curso. Mais ou menos. Não posso fechar isso porque está gravando a aula. E agora, cadê o tracker? Tracker. Enter. Pronto, veio. Isso aqui. Vou importar o vídeo. Senão eu fico na frente. Vou importar o vídeo aqui. Serve arrastar também, viu? Você pode chegar e pegar o vídeo. Eu gerei aqui, Samir. Pronto, arrasto. Né? E ele tem acho que uns filtros, se eu me lembro bem. Por que ficou tão escuro? Será que eu tô sem... Ah, já sei. Ele tá escuro porque tá acabando a bateria. Ele deve estar só me dando um alerta. Vou desligar essa merda. E agora deu um nó cego. Pronto. Tudo que eu precisava está aqui. E agora a tomada. Para mim, né? Ele tem filtros, mas não filtros no Instagram. Ele tem filtros para ajudar, por exemplo, rotacionar, editar, arquivo, vídeo, filtros, novo, e eu quero rotacionar. Tem duas rotações, horário e anti-horário. E aí? Anti-horário é coisa do capeta, hein? Quer que eu ponha o anti-horário para você? Pronto. Um olhar de contemplação. Ele permite fazer zoom, ele permite fazer pan. Olha que paixão. Ó. É massa. E aí o que a gente vai fazer? Algumas coisas. Vocês veem que eu coloquei a régua aqui, mas a resolução da câmera não está permitindo a gente ver quais são os valores. Mas a gente consegue ver porque não tem resolução. Ele está misturando pixels próximos na distância, nessa distância e com essa iluminação, fodeu, né? Ficou meio ruimzinho. Só que a gente sabe os números, a gente sabe que aqui é 5. Pode usar isso aqui para eu criar um bastão de medida, porque se vocês olham, quando eu faço zoom, a imagem está em pixels. Vamos ver. Ó, pixels. Tá vendo? Pixels. Então, a gente não quer fazer a medida em pixels, a gente quer fazer medida em metros, segundos, a gente quer fazer medidas com grandezas físicas. Da onde saem os segundos aqui? Da onde sai os segundos? Sai do vídeo. O vídeo é gravado com uma velocidade de 30 frames, 30 imagens por segundo. Então, se são 30 imagens por segundo, cada imagem tem quantos segundos? 30 não. Quanto leva, qual o tempo que leva uma imagem? Não começa a me enrolar. 0.03. Então tá. Então eu tenho uma ferramenta que, atenção, que é um bastão de medida. Vou chegar em novo bastão de medição. E vou pegar e colocar as extremidades aqui onde a gente consegue ver mais ou menos a medida. Eu sei que começa aqui, o 5, e ele vai mais ou menos até ali, 45. Então quantos centímetros tem? Se eu começo do 5. Muito bom, tá, sim. Pessoal que não fez greve tá acertando, né? 0,4 metros. Tá em metros. Né? O sistema vou colocar 0,4. Eu acho que é vírgula, viu? Eu vou tentar aqui, vírgula. 0,4.
No meu computador é isso. Não sei se dá para ler, mas não dá. Eu digitei 0.4. Isso garante uma conversão entre tamanho de pixels e centímetros. Ou metros, desculpa, metros. Aí, vocês veem nesse olhar apaixonado que a gente vai poder começar a fazer medida. Mas para fazer a medida no sistema matiano, a gente tem que colocar um sistema de coordenadas. E aqui tem uma ferramentinha bem cor-de-rosa, que é o sistema de coordenadas. E ele você pode arrastar em qualquer posição da imagem, porque em física, a física não depende do sistema de coordenadas que você observa. A física vai ser a mesma. Você pode tornar a coisa mais simples ou mais complicada. Então, para colocar mais complicada, eu vou colocar no bolso dele. Não, vou colocar aqui, onde está saindo o corpo. Tudo bem? Vamos fazer um zoom até para aumentar. Onde é o centro dessa coisa? Não sei. Cria um método. Vou falar assim, ó, vou colocar. Eu estou vendo uma circunferência aqui, que é a bolinha. Vou fazer com que a posição dessa bolinha fique na maior distância possível na vertical e na maior distância possível na horizontal. Vocês entendem? Quando eu falo maior distância, eu quero falar assim: se eu pegar aqui, eu vou estar pegando uma corda daqui para cá. Quando a gente está passando no centro, você vai ter uma corda que é a maior corda possível para aquela circunferência. Vocês entendem o que eu estou falando? Uhum, uma pessoa respondendo, professor, é legal, estou entendendo tudo. Tudo bem, Natália? É? Tudo bem. Você lembra que a física vai ser a mesma, só vai. E eu vou fazer uma coisa, eu vou girar esse eixo 180 graus. Vocês já ouviram falar que. Vocês conheceram a Carla Pérez? Que é aquela que dança? E que ela falou que a vida dela deu uma volta de 360 graus. Então, é diferente disso. O que eu tô falando, a gente dá uma volta de 180 graus porque eu quero que o eixo aponte para baixo, o Y. Tudo bem? Só por isso que eu fiz essa rotação. Vai dar certo da outra forma? Vai. Mas eu vou fazer assim. E aí, eu vou pegar aqui, tem um botão track, porque track significa você acompanhar, tracker. E eu vou pegar o track e vou falar, olha, eu quero criar uma nova trajetória aqui, nova. E do que de um ponto de massa. Falei, professor, mas não é um ponto, é uma bola. Tudo bem, é uma bola. Mas essa bola, a gente vai considerar só o ponto central dela. E aí tem aqui gráficos que vocês gostam, todos aí são da filosofia de pornográfico. Vamos pôr no gráfico aqui e eu, com certeza. Vou colocar 3 gráficos e aqui na tabela, e aqui tem a tabela. Só a forma como a gente armazena os nossos dados. A gente representa ela em gráficos e armazena em tabelas. E aqui na tabela, fora essa bosta que está abrindo toda hora, eu vou pedir para que ele guarde as seguintes informações. Ele tem aqui, ó, dados. Em dados eu vou falar, olha, eu não quero saber de x, eu não quero saber de deslocamento horizontal, só quero saber o vertical. Eu vou falar, olha, eu quero ver o y, a velocidade em y e a aceleração em y. Tudo bem? E daí eu dou, definir isso aí, beleza? Não, definir não. Deixa isso aí. Definir é quando você quer criar uma nova. E esses eixos eu quero que sejam todos em função do tempo. Pode ver que os eixos estão todos tempo em segundos, tempo em segundos, tempo em segundos. Eu até vou colocar os 3 para aparecer ao mesmo tempo. Só que eu quero que o primeiro gráfico seja y em função do tempo. O segundo gráfico eu quero que seja a velocidade em função do tempo. E o terceiro gráfico eu quero que seja a aceleração em função do tempo. Mas a aceleração na direção y. E isso que eu estou falando é importante, porque quando a gente aprender vetores, a gente vai aprender o significado da separação dos eixos coordenados. A gente vai traduzir isso com uma forma muito precisa de escrever o movimento no plano, no espaço, na linha. É que esse curso prevê o movimento na linha. Mas os movimentos que vocês vão aprender é quadridimensional, quinquedimensional e multidimensional com vetores. Vocês acompanharam o raciocínio até aqui ou só as palavras? Tá. Agora vem a mágica da coisa. Você está gostando? Eu vou colocar aqui massa e vou falar assim, olha, toda vez que eu clicar, eu quero que marque um ponto. Só que antes de fazer isso, tem que lembrar que o Samir não soltou exatamente no ponto zero do tempo, tá vendo? Ó, aqui ele soltou. Eu quero colocar o início das medidas no momento em que ele vai soltar.
Coloquei. Isso aqui se chama barra de rolagem. Então eu só coloquei naquela posição, então eu vou falar que eu quero que o vídeo seja só a partir do momento que ele vai soltar. Aí você vê que meu sistema de coordenadas não ficou tão bom, porque ele deu uma tremidinha assim, ele estava emocionado. É o momento, é o momento, é o momento. Vai falar, então eu vou. O que eu preciso fazer? É só deslocar um pouquinho o meu eixo aqui de forma a acoplar a cabeça do amarelinho aqui na posição certa. Você acha que tá bom aqui? Mas ó, razoavelmente bom, né? Certo. Agora vamos atacar a criança. Não é você. Agora vamos pegar aqui em massa e falar marcar como padrão. Você vê que o mouse muda de formato, ele fica com um quadradinho. Significa que toda vez que eu clicar na tela, ele vai marcar um ponto aqui e colocar no gráfico. Preparados? Primeiro ponto. Eis que apareceu um ponto aqui. Mas por que não apareceu na velocidade e na aceleração? Não. Bom, em teoria, o movimento já começa, né, no momento que eu soltei. Só que para calcular a velocidade você precisa de dois pontos. Delta S sobre delta T é o famoso variável to be. E para calcular a aceleração, pior ainda, você precisa de duas velocidades. Você não tem nenhuma. Por isso não apareceu. Vamos tentar mais um ponto aqui. Vai, eu acho que ele desceu um pouquinho. Vamos lá. Opa, desceu. Você vê que aqui já apareceu dois pontos. E aqui, nenhum. E aqui, nenhum. Vamos lá. Vamos tentar acompanhar onde está o sorriso, ó. No meio aqui. E eu vou tentar acompanhar. Ó, eu acho que está aqui. No meio. Acho que está aqui. Tá começando a ficar complicado, né? Aqui. Eita, eu acho que eu dei uma errada ali. Eita. Eu acho que tá aqui. Ó, ainda não tocou no chão, hein? Se não tocou no chão, ele deve estar aqui. Eu estou pegando uma metodologia de pegar mais ou menos qual é o centro da distribuição. Você vê o que ele fez? Então, ele só começou a marcar acelerações a partir do momento que tinha velocidade suficiente. Ele só começou a medir velocidade a partir de que tinha posições suficientes para fazer essa medida. Como ele está fazendo essas medidas, não é difícil. Ele está calculando para cada ponto o seguinte: para calcular a velocidade, ele está pegando dois pontos, que é o y final menos y inicial, dividido pelo tempo final menos tempo inicial. E a aceleração é a mesma coisa, só que a aceleração, você vai ter uma velocidade aqui, um certo ponto. A aceleração vai ser velocidade final menos a velocidade inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Cada ponto aí. Tá. Bom, eu fiz uma demonstração e eu queria que fosse um pouquinho melhor aqui. Eu tô vendo que os pontos estão uma bosta. Eu teria que amostrar melhor, talvez acender a luz melhor. Eu não vou fazer de novo, mas eu tenho um exemplo em que eu fiz isso aqui com um pouquinho mais de sucesso. Os alunos, da mesma forma aqui que eu fiz com vocês. Então vocês podem ver que o crescimento da curva, ele é não linear. Mas o crescimento da velocidade é aproximadamente linear. E mais ainda, se vocês olharem a aceleração, tem grandes variações aqui. Opa, grandes variações aqui. Mas ela está em torno lá do 10. A brincadeira que eu estou propondo para vocês é fazer essa medida. De chegar a gente monta os grupos, eu vou ver a estratégia como a gente monta os grupos, porque na prática, um, dois, três, quatro, que eram
Não, sim. Então a gente pode tentar fazer grupos de 3 por 5. Não, não tem 6 pessoas da, do- da, da, da época aqui sem greve. A gente vai deixar alguém sozinho. A pessoa da psicologia. Ela vai querer chupinhar o pessoal da exato. Não! Ah, você pode. Quem é ansioso aí? Quem é mais ansioso da. Não, você não. O pessoal que tava na greve, que tá assistindo a greve. Ah, então tá, você pode ficar com a psicóloga que te cuida. Pra ela tentar dar o trato lá pra... Daí a gente organiza para fazer os grupos para vocês fazerem a própria medida. E eu vou deixar algumas instruções para como vocês. Ou. Tá, como é que a gente vai medir essa a aceleração a partir desses gráficos, desses dados instrumentais? Então, estamos com tempo, deixa eu ver se eu tenho os dados nesse caso. O legal é que quando você tem aqui pronto, você pode clicar com o botão direito na tabela e exportar esses dados. Como é que é? Analisar. Tem analisar, você pode analisar aqui dentro, mas eu queria fazer lá numa planilha. Deixa eu ver se tem que selecionar, não seleciona. Seleciona. Eu me lembro que tinha uma coisa. Copiar dados selecionados. É copiar. Precisão total. Ou seja, ele vai considerar todos os pontos, inclusive um monte de algarismo que não é significativo. Ele fala, copia com precisão total, vai, precisão total. E se eu vou lá para o Excel, ou para uma planilha, isso aqui eu queria mostrar para a turma depois. Aqui. Abro uma planilha ali e eu posso colar. Se eu colar aqui em cima, vai estar a minha cara na frente. Então vou colar aqui. Posso colar, Ctrl V. E estão todos os resultados aqui. Só que eu acho que tem um chabu aqui. Não vai dar esse chabu no de vocês, dá no meu por um motivo. O meu computador, o separador decimal é ponto, não vírgula. No computador de vocês provavelmente é vírgula. Eu tenho que fazer um passo intermediário antes de colar as coisas aqui, porque senão não vai funcionar para mim. Deixa eu colocar um novo arquivo de texto. Eu vou só truque de quem trabalha com dados, né? Muitas vezes a gente tem esse problema. Eu vou colar os dados aqui. Tá vendo que ele está com vírgula como separador decimal? Meu computador entende só ponto como separador decimal. Então eu vou apertar Ctrl H, que é localizar e substituir. Eu vou falar, localiza todas as vírgulas e substitui por ponto. Ponho substituir todos. Feito. Daí eu vou colocar Ctrl. Deixa eu ver se dá para eu selecionar tudo. Ctrl C e colar agora. Ctrl V. Agora foi. Agora foi. Tá pequeno, mas um. Agora foi. Então, se vocês quisessem só medir a aceleração gravitacional, bastaria você pegar esse termo A da aceleração, esse último. E olha quantos valores tem aqui: 7,5, 8,4, 7. Aqui deu 24, 20, 6,8, menos 5,59. Um monte de resultado. Fala, pô, mas essa é uma aceleração gravitacional. Porque a gente só. Aí são medidas que estão sujeitas a erros das medidas. O que a gente tem que ver é o conjunto delas. O conjunto você pode fazer, por exemplo, uma média. Tem uma função aqui que permite fazer média, média. Isso se chama média. Ele vai ter também no Google Planilha. Se eu pego todos esses aqui e faço uma média, olha, já consegui um G, uma aceleração gravitacional 12. Deixa eu tirar a notação científica. 12. Vou falar, olha, não é perfeito, mas já é alguma coisa. O ideal é que vocês vão obter um 9,8. Próximo de 10. Onde estão meus erros? Vocês já viram. Já fui passando por cima lá do ponto, fui colocando meio uns cliques esquisitos, e aí daí deu daquela coisa. Esse aqui, nesse caso aqui, da, da aluna, ele deu 10. Se você olhar aqui, ó, o 10 não dá para ver, mas eu posso ampliar. Tá vendo aqui o 10?
Então, os pontos deram em torno de 10, ou seja, a aceleração gravitacional, no caso desse experimento, deu próximo de 10, que é o que a gente aprende lá no ensino médio. Aceleração, ou você usa 9,8 ou aproxima por 10. Era essa a brincadeira que eu queria fazer com vocês. Mas tem algo mais, dá para fazer usando esses pontos aqui. Tanto, esses gráficos, a velocidade em função do tempo e a aceleração em função do tempo. Vamos ver se eu consigo. Porque eu não pus especificamente aqui, porque vai requerer um pouco mais de tempo, mas eu posso fazer aqui. É que eu queria demonstrar a forma. Como é que eu vou demonstrar a forma? Demonstrando. Vocês lembram que eu tinha, quando a gente falou dos corpos em queda, que ó, por unidade de tempo, o deslocamento seguia os quadrados? É isso que eu estou mostrando aqui. Que numa unidade de queda, numa unidade de tempo caiu uma unidade de queda. Em duas unidades de tempo, 3 unidades de queda. Em 3 unidades de tempo, 5 unidades de queda. Em 4 unidades de tempo, 7. Lembra disso da aula passada? E daí quando a gente viu o total, 4, 9, 16, a soma do total do deslocamento, seguia quadrado perfeito. Quadrado perfeito. Então qual é a conclusão dessa experiência? Bom, nenhuma dessas aqui. Caramba, eu copiei errado. Nenhuma dessas. Mas caramba, peraí. Nenhuma dessas. Ah, é, porque tinha que começar daqui. Eu já sei o que eu fiz. Então, numa unidade de tempo, 1 unidade de queda. 2 unidades de tempo, 3 unidades de queda. 3 unidades de tempo, 5 unidades de queda. Daí 7 unidades de tempo, 4 unidades de tempo, 7 unidades de queda. Até cair. Quando eu somo todas elas, ela dá 4, 9, 16. Ou seja, o deslocamento é proporcional ao quadrado do tempo de queda. Ou, para escrever em termos não mais de proporcionalidade, mas de uma equação, significa que se eu multiplico isso aqui por uma constante, eu transformo isso numa igualdade. Se ela é proporcional, significa que ela sempre tem um número em comum. Lembra? Números proporcionais, se eu divido um pelo outro, sempre vai dar a mesma coisa na proporcionalidade. Esse C é a constante de proporcionalidade. CT ao quadrado. Pois então, qual vai ser a velocidade que eu obtenho de queda desse corpo se eu considerar esta definição? V, delta y, f, y0, final menos tempo inicial. É o que a gente pode fazer, né? Falar, olha, eu quero saber a velocidade não no momento que está sendo solto o corpo, que a gente sabe que é zero, mas em qualquer ponto aqui no tempo t. Por exemplo, eu quero saber nesse tempo t aqui, qual é a velocidade? Bom, a gente não sabe quanto é a velocidade naquele instante, mas a gente pode calcular a média da velocidade, que é feito por isso que tem um ponto anterior e um ponto posterior. Então, em que tempo eu posso considerar isso? Vamos considerar um tempo chamado t mais h. Um tempo mais uma certa quantidade ali depois do tempo de referência. Muito bem. E aí eu faço, ao invés de calcular, como eu não sei a velocidade instantânea, eu vou calcular a velocidade média. E aqui está a fórmula do verbo to be da velocidade média. Isso aqui é misterioso para algum de vocês? Não, é só uma definição, né? Isso está aqui, só que é escrito em que eu chamo isso aqui de delta S e eu chamo isso aqui de delta T. Tá? Tá. O que acontece se eu fizer o H menorzinho? Por exemplo, estou vendo que tanto delta S quanto delta T é tão maior quanto maior a distância no tempo, né? Porque elas são diretamente proporcionais. Quanto maior o tempo, maior o espaço deslocado. E agora, quando eu vou diminuindo, o que vai acontecendo? Eles diminuem.
igualmente, concorda comigo? Então, eu vou diminuir aqui o ΔS e o ΔT. Quando eu diminuo o ΔS, o tempo também fica mais próximo daquele momento que eu tenho interesse de saber a velocidade. Vocês podem ver que tanto o numerador quanto o denominador ficam cada vez menores. Se eu vou diminuindo o h, a quantidade que eu estou acrescentando no tempo, cada vez mais, aqui está menor, menor. E aqui é uma velocidade média diferente. Quanto mais eu me aproximo do tempo que eu tenho interesse em fazer a medida da velocidade, mais eu estou me aproximando da velocidade naquele ponto. Concorda? Então eu já calculei a velocidade média 1, velocidade média 2. Essa velocidade média ela vai convergindo para um valor. Porque tanto ΔS quanto ΔT, eles tendem, eles diminuem igualmente. Um fica pequeno, outro fica pequeno e vai convergindo. Até uma coisa que a gente chama limite. Então eu vou chamar esse limite, ao invés de chamar de ΔS, quando a coisa é muito pequena, eu não vou chamar mais de delta, vou chamar de D. D significa uma pequena variação de S ou uma pequena variação do tempo, que vocês vão aprender a ser chamado derivada. Delta S sobre delta T. E como é que isso vai funcionar? Muito bem. É isso que a gente vai ver na próxima aula. Por quê? Porque a gente vai mostrar a derivação dessa fórmula com o raciocínio da proporcionalidade de Galileu, mas obtendo as fórmulas do movimento uniformemente acelerado. Ok? Tá certo. Então, já vão, atividade, eu vou deixar no Classroom, já vão preparando o vídeo de vocês. Porque daí a segunda parte da atividade vai ser calcular. A primeira parte da atividade é fazer as medidas. A segunda parte da atividade, determinar as acelerações. Obrigado. Como é que é?